Graça e paz, amados. Bom dia a todos. Domingo, dia 5 de abril. Hoje é o dia que nós vamos levantar esse clamor a Deus, esse jejum pela nossa nação. Eu estou convocando a todos a participarem. Vocês viram que existem várias chamadas. Aparece ali pastores presbiterianos, presidente do Supremo Conselho da nossa igreja. Então a nossa igreja também aderiu a esse jejum, a esse clamor. Então cabe a nós também estarmos juntos, participando. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho plena convicção que Deus, ouvindo as nossas orações, essa enfermidade passará muito rápido e a nossa nação não sofrerá tanto quanto as previsões dos economistas, as previsões da área de saúde. Por isso, irmãos, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor. Mas nós vamos dar também continuidade à nossa aula. Nós vamos fazer um fechamento aqui do livro de Oséias. Então eu gostaria que você me acompanhasse, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E lembre-se que logo mais às 19 horas estaremos com culto ao vivo ali pelo YouTube. Então, às 19 horas, culto ao vivo pelo YouTube. E aqueles irmãos que não acessaram o YouTube, nós deixaremos disponibilizado após a gravação do culto no grupo da nossa igreja. A todos um bom dia, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Bom, nós vamos dar continuidade ao assunto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a família de Oséias, né? E o que nós vamos falar da família de Oséias? Primeiramente, Deus ordenou a Oséias casar-se com Gomer, né? Deus ordenou a Oséias que se casasse com Gomer, uma mulher que provou ser infiel ao profeta. Estudiosos já debateram a natureza dessa ordem. O Senhor mandou que Oséias se casasse com uma mulher que já era sexualmente imoral, ou Gomer tornou-se infiel após seu casamento? É um grande debate teológico. Alguns estudiosos encontram dificuldade para aceitar a ideia de que Deus mandaria um profeta seu casar-se com uma prostituta. Eles argumentam que Gomer tornou-se infiel depois de Oséias ter casado com ela, e que esse ponto de vista se encaixa melhor com a analogia de Deus e Israel. Nessa interpretação do texto, a expressão esposa adúltera refere-se ao que Gomer se tornou depois de seu casamento com Oséias. Outros estudiosos, porém, concentram-se na expressão hebraica traduzido como esposa adúltera. As palavras significam literalmente mulher, esposa de prostituições. Essa palavra hebraica, literalmente prostituições, aparece duas vezes nos capítulos 1 e 2, perfazendo um total de 12 vezes no Antigo Testamento. Das outras 10 vezes em que aparece, refere-se à prostituição passada ou presente. Essa evidência sugere que Gomer já era uma prostituta antes de Oséias casar-se com ela. Em qualquer um dos casos, a ação de Deus certamente parece extrema para nós, mas assim também eram os tempos que eles estavam vivendo. Deus estava determinando a se fazer entender para Israel.
mesmo que fosse preciso chamar um de seus profetas para compartilhar sua própria experiência. Agora nós vamos ver aqui os filhos, os seus filhos, né? Os filhos deste casamento. Primeiramente, dos 3 filhos de Oséias, receberam nomes simbólicos que advertiam sobre a vinda do julgamento de Deus. O nome Jezreel era uma alusão ao lugar onde a Síria conquistaria uma vitória decisiva sobre Israel. Loruamá, que significa desfavorecida, indicava que Deus não iria mais favorecer a Israel. E o terceiro filho, que é Loami, não meu povo, mostrava a iminente separação entre Deus e Israel. Ainda assim, um raio de esperança brilhava através da escuridão do julgamento de Deus. Ele iria restaurar Israel para si, tirando dele os caminhos imorais e fazendo-o santo. A gente pode ver isso lá no capítulo 1, versículo 10, versículo 11, e no capítulo 2, dos versículos 6 até o 23. Pois bem, irmãos, Oséias ilustrou essa verdade ao comprar Gomer de volta, depois que ela o havia abandonado de alguma forma, se tornando propriedade de um outro homem. Essa passagem está lá no capítulo 3, de 1 a 5. Ele trouxe sua esposa de volta para casa e um dia Deus fará o mesmo com o seu povo. Deus fará o mesmo com Israel. No capítulo 4, até o capítulo 5, versículo 14, nós vamos ver que Deus leva Israel a julgamento. Deus vai pesar a sua mão sobre Israel. Deus iria fazer uma acusação legal contra Israel. A linguagem usada em Oséias 4:1, especialmente a palavra hebraica contenda, sugere que Deus iria fazer uma acusação legal contra Israel. Enquanto Israel insistia em não cumprir sua parte da aliança, Deus continuava cumprindo a sua. Ele tinha direito de entrar em contenda contra ele. Israel era culpado diante de Deus. Oséias declarou que o povo não conhecia Deus. Essa falta de conhecimento havia levado ao pecado, que por sua vez traria julgamento. Os sacerdotes usavam o seu ofício para terem lucros desonestos. Difícil, né, irmãos? Mostravam o pecado das pessoas para que elas lhes trouxessem mais sacrifícios. Enquanto alguns no tempo de Oséias
aparentemente culpavam as mulheres pelo adultério, Deus disse que, tendo em vista que tanto homens quanto mulheres praticavam do pecado sexual, ambos eram culpados diante dele. Capítulo 4, versículo 14. Muitos israelitas nutriam a esperança de que a Assíria os salvaria de seus problemas. Mas Oséias advertiu que a Assíria não iria impedir o julgamento de Deus. O convite de Oséias é corrompido pela realidade. Oséias convidou Israel a voltar-se para Deus. Oséias convidou Israel a voltar-se para o Senhor, a conhecê-lo mais intimamente, mas o povo, de um modo geral, ignorou o convite do profeta. Israel havia transgredido a aliança. Sua traição estava por toda parte. Pensava que Deus não podia vê-la, mas Deus via tudo. Os líderes não consultavam o Senhor, e essa falha trouxe trágicas consequências. A prostituição de Israel incluía tanto aspectos religiosos quanto políticos. Ele cometia prostituição religiosa quando abandonava as leis de Deus e adorava ídolos, adotando alguma das formas de culto de seus vizinhos. Cometia prostituição política quando apelava para outras nações em busca de auxílio, ao invés de pedir ajuda a Deus. Ele voltou-se para a Síria e depois para o Egito, mas Deus disse que sua única esperança estava no Senhor. Oséias comparou Israel com 4 coisas do capítulos 9, 10 e de 11 a 11. Primeiro, Israel era como um cacho de uvas que havia se estragado no deserto. Deus disse que ele não daria mais frutos. Depois, Israel foi comparado a uma vide que crescia de acordo com o seu próprio plano, escolhendo seus próprios caminhos no lugar do caminho de Deus. Em terceiro lugar, Israel se comparava a uma bezerra domada que gostava de trilhar os grãos, pois podia comer enquanto trilhava. Deus disse que colocaria um jugo sobre Israel para que fosse trabalhar em campos onde cresciam a retidão e a bondade. E por fim, Israel foi comparado a um menino pequeno. Deus o amara e tirara do Egito. Havia cuidado dele, ensinado-o a andar, e a resposta ingrata de Israel foi voltar-se para Baal. Os argumentos finais de Deus contra Israel nós podemos ver ali no capítulo 11, a partir do versículo 12 até o capítulo 13, do versículo 16. Oséias recorre à história do povo. Interessante isso, irmãos, olha só. Oséias tentou ensinar uma lição de história ao povo. Seu ancestral Jacó havia lutado com o irmão no ventre de Rebeca, e depois, quando homem adulto, havia lutado com Deus. Tinha buscado o favor de Deus e havia prevalecido. Mais tarde, Deus mandou muitos profetas para o seu povo. Esses homens receberam inúmeras visões e profecias, todas elas chamando o povo de volta para o seu Deus, que tanto os amava. As mensagens dos profetas, entretanto, não foram ouvidas. Israel não seguiu o exemplo de Jacó e não deu atenção às palavras dos profetas. Deus advertiu a Israel que deu julgamento séria e rápida. Ele iria tirar o seu rei, no qual ele confiava plenamente. Deus iria mostrar que o rei era fraco diante da ira e do poder divino.
Samaria, a capital do norte, iria cair e seria terrível. A possibilidade de restauração. Oséias chama a nação ao arrependimento. Em tudo isso, irmãos, em toda essa disciplina, em todo esse pesar a mão de Deus, nós conseguimos claramente enxergar o amor de Deus por essa nação. Então Deus disciplina, Deus exorta, Deus corrige, mas Deus quer trazer de volta este povo para si. Ainda é assim nos dias de hoje. A possibilidade de restauração. Apesar da acusação rigorosa dos pecados de Israel que Oséias havia proferido, ele também mostrou à nação que havia esperança para ela e seus cidadãos. Ele chamou-os ao arrependimento e ao reconhecimento de que somente Deus poderia suprir suas necessidades. Em troca, Deus prometeu curar, Deus prometeu a cura, Deus prometeu as bênçãos. Oséias usou termos da agricultura para descrever a futura restauração de Israel. Israel iria florescer como a vide e como o lírio, criar raízes como as árvores do Líbano e tornar-se tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. Olha, irmãos, depois de tudo isso, o que nós podemos concluir? Se qualquer ser humano estivesse no lugar de Deus, há muito tempo já teria desistido de amar a Israel. Mas em todo lugar das Escrituras, a chamada ao arrependimento está sempre associada à demonstração da perfeição de seu amor, do amor de Deus. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Jeremias 3, 1b. Sendo assim, irmãos, nós podemos aplicar esse estudo do livro de Oséias em nossa vida da seguinte maneira: se a dor só é sentida quando é em nossa própria pele, que tal então nos lembrarmos do padrão de Deus e como se pudéssemos nos colocar no lugar dele, como nós nos sentiríamos? Ou como nós nos examinaríamos? Pois bem, será que ficamos satisfeitos com o que somos ou com o que temos feito? Será que entendemos que de fato nós magoamos o coração de Deus quando nós estamos em desobediência? Tudo isso que está acontecendo no mundo, esse jejum que nós vamos levantar, todas as igrejas que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que nós estamos aprendendo com toda essa situação? Nós temos de fato buscado a Deus? Nós temos amado a Deus? Nós temos vivido a palavra de Deus no nosso dia a dia? Ou nós buscamos somente os nossos próprios interesses? Ou conforme diz o ditado popular, olhamos somente para os nossos umbigos? Pois bem, irmãos, é hora de mudança. E mudança começa com arrependimento. E arrependimento nos leva a voltar-se para Deus. E voltando-se para Deus, nós passamos a ter intimidade com esse Deus, conhecimento do seu querer, da sua palavra. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Que Deus te dê um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Mas lembre-se, em tudo isso, em toda essa disciplina, Deus abre o seu coração, Deus permite a restauração, porque Deus, o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Um bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.